tarde, bem-vindos a mais uma Conversa Urbana, agora sim. Bem-vindos, um programa em live streaming, habitualmente, por vezes gravado, e que também publicamos em formato podcast no público e que tenho vindo a fazer com o jornalista David Pontes. Hoje vamos falar da população sem abrigo, um fenómeno que atinge particularmente as cidades de Lisboa e Porto, e cuja erradicação foi enunciada como sendo possível até 2023. Vamos já falar dessa ambiciosa meta. Comigo tenho o Henrique Joaquim, o primeiro e atual gestor da Estratégia Nacional de Integração dos Sem-Abrigo, Fernando Paulo, vereador da Coesão Social na Câmara do Porto e coordenador do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, o chamado NEPISA, na sua sigla local, Nuno Jardim, diretor-geral da Associação Casa, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, com intervenção em 10 cidades portuguesas, e António Bento, médico psiquiatra, hoje aposentado do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, mas uma referência no meio. Boa tarde a todos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Dr. Henrique Joaquim, começo por si, até numa visão se calhar do geral, para partirmos para o particular. O Dr. Henrique não foi o primeiro otimista a falar desta ambiciosa meta, mas quando assumiu funções em janeiro de 2020, antes da pandemia, estava confiante que a estratégia a estratégia nacional que gere, contribuiria para erradicar o fenómeno até 2023. Aconteceu uma pandemia pelo meio, como sabemos. Agora perguntava-lhe qual era o plano, o ponto de situação e o plano realista de trabalho para os próximos tempos. Boa tarde a todos e a todas e obrigado pelo convite. Se me permite acrescentar mais duas coisas que eu penso que têm muita influência no nosso contexto. Aconteceu uma pandemia que ainda não está resolvida, aconteceu uma crise política que nos levou a eleições e que nos levou a não ter até à data o Orçamento de Estado, e eis não quando, há cerca de um mês, deflagrou uma guerra bem perto de nós e que já nos está a trazer impactos muito grandes, nomeadamente na urgência de acolher pessoas oriundas da Ucrânia. Eu diria que, e diretamente à sua pergunta, a meta continua a ter que ser ambiciosa. O que nós temos é que organizar e orientar os nossos objetivos. Portanto, aquilo que estamos a fazer na Estratégia Nacional é continuar a implementar aquilo que nos parecem ser as respostas adequadas para, em primeiro lugar, não ter estas pessoas na condição de sem-teto e, em segundo lugar, garantir que as pessoas saindo da condição de sem-teto, ou seja, passando para uma condição de sem-casa, mas que ainda não seja definitiva, possam, de facto, ter processos que sejam o mais eficazes possível na sua integração social. Nesse sentido, mesmo com uma pandemia e com uma crise política, nós, em 2 anos, conseguimos celebrar protocolos para cerca de 900 vagas, já neste momento, e tínhamos uma meta de chegar a cerca das 1.000, 1.100. Portanto, diria, mantemos as metas ambiciosas, temos que adequar os nossos objetivos. Assim que tenhamos Orçamento de Estado, estaremos outra vez habilitados, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista financeiro, para continuar este esforço, porque, acima de tudo, nós temos que garantir que há respostas para que as pessoas, em primeiro lugar, saiam da rua o mais depressa possível, saiam do contexto de rua tão rápido quanto seja possível às equipas encaminhar estas pessoas para respostas habitacionais. E depois, a partir daí, trabalhar pessoa a pessoa, situação a situação, o seu percurso de inserção social. De uma forma que seja ela preventiva, que evite que a pessoa volte à condição. Assim, de uma forma geral, diria que para já é isto. Estas vagas de que nos fala aqui hoje são o chamado alojamento de transição, um teto temporário? Estamos a falar, quando eu digo respostas habitacionais, dentro desse conjunto mais vasto, nomeadamente do modelo de Housing First e do modelo de habitação partilhada. E outras que eventualmente possam vir a ser criadas. Aquilo que queremos é apostar quer na diversificação de modelos, porque as pessoas na condição de sem-abrigo são todas diferentes, têm todas formas diferentes de viver este problema,
e queremos dispersá-las também ao longo do território. Neste momento nós já temos projetos, eu costumo dizer, de Vila Real a Vila Real de Santo António, porque é literalmente assim. Já assinámos protocolo em Vila Real de Trás-os-Montes, já temos no Porto, em Braga, em Guimarães, em Aveiro, em Coimbra, na Figueira da Foz, e vou-me provavelmente esquecer aqui, em Leiria, em Lisboa, em vários municípios da área metropolitana de Lisboa, para evitar a concentração no concelho de Lisboa, em Setúbal, em vários municípios do distrito de Setúbal e em vários municípios do concelho, diria, da região do Algarve. Portanto, a lógica é esta, é tentar ter modelos diferentes, respostas diferentes, para que as equipas possam trabalhar de forma diferente com pessoas que têm características e têm formas diferentes de vida. E depois dispersar ao longo do território para evitar que as pessoas tenham que se deslocar à procura de uma solução. Se as pessoas o quiserem fazer de livre vontade, como qualquer cidadão, teremos que respeitar essa liberdade, mas temos que ganhar capacidade de responder tão localmente quanto possível quando essa necessidade surge. Para além disso, estamos a trabalhar também na prevenção, e no âmbito da prevenção não só estamos a criar aqui mecanismos de alerta para as principais causas que levam a esta situação, como o Governo, no âmbito do PRR, vai implementar, já está em curso, a criação daquilo que se chamou a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que visa ser um conjunto de respostas, não só para pessoas na condição de sem-abrigo, mas para outros grupos vulneráveis, mas são respostas efetivamente de emergência para evitar que a pessoa chegue à condição de rua, à situação de sem-teto. Portanto, são todo um conjunto de respostas que temos que ver do ponto de vista estratégico. Primeiro, evitar que a pessoa chegue àquela condição. Se, infelizmente, chegou, tirá-la tão rápido quanto possível daquela condição, porque nós sabemos quanto mais tempo está no ambiente hostil que é a rua, mais difícil é depois de reverter o processo. Não lhe vou pedir para esmiuçar que tipo de protocolos existem com todas essas autarquias, mas do que me recordo, por exemplo, há 2 anos, o First Housing, ou Housing First, assim, havia projetos em 3 autarquias, se calhar pouco mais que isso. Portanto, partindo do princípio que alguns desses já se vê uma evolução, era o que eu queria dizer. Nuno Jardim, pergunto-lhe, na verdade poderia ser para qualquer um dos 4, mas dado o trabalho que o CASA faz em 10 cidades, portanto Albufeira, Cascais, Coimbra, Faro, Figueira da Foz, Lisboa, Madeira, presumo que no Funchal, Paredes, Porto e Setúbal, queria perguntar-lhe, ao fim destes 15 anos de atividade, se nota, e até em relação aos últimos 2, se nota que o perfil de quem está nas ruas está a mudar e de que forma? Portanto, são 2 perguntas numa, não é? Uma tem a ver com a experiência desses 15 anos e agora com os últimos 2 de pandemia também, se atiraram mais gente para as ruas. Antes de mais, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e debater com estes nossos parceiros e amigos. É assim, ao longo destes 15 anos houve de facto, eu acho que se nota, e pegando até um pouco no que já foi dito antes, é sempre importante nós colocarmos meta. E quando se colocou a meta do ano 2023, eu pelo menos, na minha leitura, eu não acho que 23 fosse quando digamos que o fenómeno ou o problema em si vai acabar. É mais um forçar de uma meta que force um timing para que nós possamos ser mais ativos e consigamos todos criar melhores projetos, melhores formas de trabalhar, e eu acho que isso foi conseguido. Ou seja, pelo menos ao longo destes 15 anos eu noto que passávamos de algo um bocadinho mais carregado de entropia, pouca comunicação, muito independente, cada associação, ou mesmo até as entidades estatais um pouco mais independentes na sua forma de estar, as autarquias, e neste momento com a implementação das estratégias, porque esta já não é a primeira, mas foi talvez a conseguir um pouco mais de eficácia, eu acho que já se notou um trabalho completamente diferente, uma evolução completamente diferente, uma partilha, uma comunicação e resultados, ok? Não sendo ainda os resultados que todos nós desejamos, porque o número 0 é o que nós devemos almejar, mas ainda não conseguimos de facto ainda lá chegar, mas já se nota de facto muita diferença da forma como as coisas são feitas, do número de respostas, a questão da habitação,
todas estas questões que o Henrique até mencionou a nível do housing first, dos apartamentos partilhados ou de outras opções de alojamento, foram de facto surgindo e foram ajudando a resolver muitas situações. Agora, pronto, de facto, temos que continuar o trabalho, é um fenómeno muito complexo, é um fenómeno que não se trata, não é um único problema, é um conjunto de situações ou de problemas que podem surgir de todas e diversas partes, ou seja, se é a nível económico, se é a nível de saúde, seja mental, seja física, seja consumos, seja o que for, é tipo um conjunto que às vezes quase que faz implodir o processo, ou seja, do indivíduo, e que o pode eventualmente fazer chegar a esta situação. E eu acho que é todo esse trabalho que nós agora temos que continuar, não pararmos nunca. Acho que é importante tudo o que vai surgindo. Pegando já na segunda resposta, ou pergunta neste caso, estes últimos 2 anos foram de facto complicados. A questão pandémica trouxe novos fatores para o trabalho ou até para a rua. Portanto, muitas das pessoas que nós vimos na rua ou que estávamos habituados a ver na rua não deixaram de o estar, mas surgiram obviamente novo tipo de pessoa que tinha o seu trabalho, ou começou a aparecer muitas pessoas jovens, muitos imigrantes, muitas pessoas em que a situação socioeconómica era muito tenue, e esse eu acho que é um dos problemas que pelo menos o nosso país tem, de não conseguir para já dar uma resposta muito estruturada e boa para os cidadãos, alguns cidadãos obviamente, a nível da estabilidade socioeconómica. Quando há qualquer coisa que seja impactante, seja disruptivo, como foi a pandemia, que foi complicadíssimo para todos, essas pessoas que estão numa situação mais frágil são as primeiras a sofrer o impacto. E foram essas pessoas que no fundo vieram parar à rua. Nós começámos a notar a nível de pedidos de alimentação, que estamos a falar do base, ou seja, do pedido de comer, de necessitar algo para comer, pessoas que pura e simplesmente trabalhavam no setor da hotelaria, ou do turismo, e restauração, e pronto, tudo teve que parar, como nós sabemos, e as pessoas tiveram que arranjar uma forma de se sustentar, não é? Aliado a isso, toda a precariedade a nível de habitação, que é também outro fator muito complicado, para conseguir que as pessoas consigam estabilizar o seu trabalho, ou o seu ser, digamos assim, dentro de uma casa como nós tradicionalmente conseguimos fazer. Essas pessoas de facto começaram a surgir, começaram a aparecer mais pessoas na rua, houve um impacto muito grande. Mas ao mesmo tempo também não deixaram de ser 2 anos em que se calhar pela emergência que houve, que fez com que todos nós tivéssemos que ter um foco e uma forma de atuar muito mais rápida e muito mais urgente, repetindo um pouco, fez com que novas formas de estar, de atuar e novos projetos fossem surgindo. E de alguma forma fomos, todas as entidades, conseguindo encontrar algumas respostas para que pelo menos, na minha visão, não surgisse um crescimento exponencial de uma forma tal que fosse quase impossível de controlar o que é que pudesse suceder no futuro. E conseguiu-se arranjar algumas respostas para muitas pessoas, resolver situações no momento, mas claro, também voltando ao que já se falou, a questão da prevenção é um dos fatores primordiais, essenciais para que nós consigamos resolver esta situação, porque se nós não impedirmos que mais pessoas venham parar à rua, não vamos também conseguir ser muito eficazes com quem já está nessa situação e vamos ter sempre um problema com uma bola de neve um bocadinho complicado. O CASA, ou a CASA, se pensarmos em associação e na sigla CASA, consegue quantificar qual foi esse aumento, quer na vertente de quem está de facto na rua ou em abrigos ou alojamento temporário, e a parte das famílias? Sim, nós tivemos... Ou na ordem consegue... Sim, nós tivemos quando foi a altura mesmo de 2020, mais em 2020, 2021 tendeu a estabilizar, baixou ligeiramente, mas em 2020 nós tivemos um aumento de cerca de 75% de mais pessoas em situação de sem-abrigo a pedir ajuda. Se são de facto, vinham pedir ajuda como estando nessa situação, nós, casa,
nós, casa. Há também aquela questão que há muitas pessoas que vêm à rua buscar apoio, mas não são pessoas em situação de sem-abrigo. Okay? Mas de pedidos na rua de virem ter connosco em situações que tradicionalmente são para pessoas em tal situação, no país todo foi à volta de 65%. E nas famílias subiu cerca de 45%. Ok, as famílias mais carentes. A tal vertente da prevenção, no vosso Correto, caso, da resposta da prevenção. Exatamente. Eu posso dizer que este ano, já agora, só para acrescentar, este ano baixou cerca de 7% o número de pessoas que a nós, casa, vieram pedir ajuda. Portanto, não tem o mesmo impacto, mas é um sinal, esperamos nós. E já agora, antes de passar a conversa também aos nossos outros convidados, e mais uma vez é para todos, mas não resisto a perguntar-lhe, Nuno, se no trabalho do CASA, nas diferentes cidades, se já sentem, e porque também falamos de migrantes, de refugiados, imagino, portanto, ao longo do tempo, mas se já sentem neste momento ecos da leva, do grupo de pessoas da Ucrânia que foge à guerra e que está a chegar a Portugal? Não, de todo. Eu acho que o que nós sentimos é o que já existia, ou seja, outro tipo de população não ucraniana, nomeadamente do norte da África e da zona do Médio Oriente, que estavam a vir, mas já estavam a vir há um tempo e têm alguns problemas nesse sentido. Neste momento, em relação à Ucrânia, não, mas eu também acho que em relação às pessoas que estão a vir da Ucrânia, há algumas estruturas de apoio, pelo menos nesta fase, não de todo. Não tem Claro, acontecido. eu sei que sim, mas vocês estão no Sim, mas terreno e não resisti a perguntar. claro. Henrique Joaquim, o Nuno Jardim já falou aqui da organização, da estratégia, da organização e da articulação, e pelo menos numa entrevista que deu ao público há precisamente 2 anos, portanto, quando abraçou a missão, falava disso, de uma necessidade de uma melhor articulação entre os vários agentes. Hoje está mais bem organizada essa resposta global? Eu diria que sim. Obviamente sou suspeito para dizer, mas isso o Nuno, o Sr. Vereador, atestará se sim ou se não, e outros parceiros. Queria só precisar uma coisa. Em relação às variações, eu penso que nós temos que claramente distinguir as pessoas que foram pedir ajuda porque estavam efetivamente em situações precárias, e nomeadamente ajudas no imediato para a alimentação, de pessoas que efetivamente ficaram na condição de sem-abrigo. E como não disse, infelizmente houve muitas pessoas que foram pedir ajuda, mas que felizmente se conseguiu criar condições para que não chegassem à condição de sem-abrigo. Quando se criou lei para evitar os despejos, ou quando se criaram os moratórios, tudo isso tentou, acima de tudo, garantir que as pessoas não ficam sem um bem essencial, que é a habitação. Nós, neste momento, a nível nacional, temos já mais de 30 núcleos organizados, tínhamos pouco mais de 24 ou 25. A estratégia é ir organizando esses núcleos no âmbito das redes sociais locais, mas estamos a trabalhar também com municípios onde, eventualmente, não há núcleo ainda, e estimulamos a que isso possa acontecer. Porquê? Porque acreditamos que, sendo um problema complexo, ele só pode ser resolvido de forma local, o mais possível local, porque muitas vezes as pessoas são, ou maioritariamente as pessoas são daquele contexto, daquela cultura, daquela região, e congregando todas as forças vivas daquele município, daquele concelho, ou até daquele distrito. Desse modo, é isso que temos trabalhado, é dar orientações de âmbito nacional, mas criar as condições para que as respostas sejam criadas a nível local. O exemplo, nós celebramos protocolo com o CASA em Coimbra para a abertura de respostas habitacionais, mas depois quem gera localmente as vagas e o acompanhamento das pessoas é o NEPISA de Coimbra e o CASA e os parceiros que fazem parte do NEPISA. A estratégia dá as orientações, acompanha, mas depois quem conhece as pessoas, quem tem que criar essas respostas, são as organizações locais, porque a resposta tem que ser o mais personalizada possível. Portanto, nesse sentido, diria que sim, e face ao número de municípios que também nos têm contactado para ir organizando os núcleos locais, julgo que a mensagem está a passar bem com este objetivo. Ou seja, quanto mais estivermos organizados, colocando a pessoa no centro, personalizando as respostas,
congregando depois as respostas em função daquele processo individual, maior a probabilidade de nós termos sucesso na resolução, quando a pessoa já está nessa situação, ou na prevenção, como agora também estamos a trabalhar com alguns projetos piloto que já lançámos, quer no Algarve, quer no Barreira, Almada e em Leiria, para criarmos sistemas de alerta que nos ajudem a antecipar situações e a criar medidas que evitem que a pessoa chegue a esta condição. Mais uma vez, estamos a tentar criar orientações nacionais, mas depois de aplicação local. Eu, sinceramente, defendo muito esta abordagem, porque me parece que noutros problemas sociais também, mas neste em concreto, a resposta tem que ser muito personalizada e tem que ser abordagens centradas na pessoa. Não um programa nacional que obrigue uma determinada intervenção igual em Vila Nova de Gaia e em Faro, não vai dar resultado, ou terá resultados muito limitados. Isto é um desafio, porque obviamente puxa muito pela autonomia das equipas e dos contextos locais, mas eu penso que é a melhor abordagem para termos mais sucesso, e o sucesso é não termos pessoas nestas condições. Na abertura da nossa conversa podia ter já mencionado, não mencionei, mas julgo que estará atual, enfim, de setembro de 2021, o número de pessoas sem abrigo em Portugal, cerca de 8.200, não é, que decorre do vosso inquérito, e mais de metade em Lisboa. Na área metropolitana. Na área metropolitana, ok. De Lisboa para o Porto, Sr. Vereador... Agora, só precisar, os dados são oficiais, são de 31 de dezembro de 2021. Neste momento está já a correr o levantamento e a análise dos dados relativos, os dados são relativos a 2020, assim é que é. 31 de dezembro, os dados de 2021 estão já a ser recolhidos e tratados para ser divulgados logo que tenhamos essa disponibilidade. Pois, presumo que se estão a ser tratados, que ainda não nos pode adiantar se essa realidade mudou e como mudou, não é? Ainda não, ainda é muito prematuro. Sr. Vereador Fernando Paulo, a um ano do final desta estratégia nacional, ou do atual documento, do atual ciclo de trabalho, se quiser, que também inspirou a estratégia municipal do Porto, que desafios estão por cumprir e, se quiser, também pelo meio um ponto de situação do trabalho que se propunham fazer? Muito boa tarde. Antes de mais, saudar o Jornal Público pela iniciativa oportuna, porque é sempre importante podermos falar sobre as pessoas em situação de sem-abrigo e, de certa forma, ouvir os atores. Também saudar o nosso gestor nacional e as entidades parceiras, quer a Associação Casa, que é um parceiro muito importante no desenvolvimento da nossa estratégia aqui no Porto, e também o professor António Bento, que tem sido uma voz muito ativa e muito interveniente também no apoio a esta causa e com apoio também concreto. Relativamente à questão que colocou, permita-me só 2 ou 3 considerações prévias. A primeira é para dizer que, efetivamente, a estratégia 2017 surge na sequência da estratégia 2009-2015. Tivemos aqui um hiato, um lapso de tempo de 2 anos sem estratégia. Felizmente que em 2017 surge a nova estratégia e permita-me dizer, de certa forma, refrescada, com uma nova motivação, com um novo propósito renovado, a que se associou o Sr. Presidente da República e que procurou, de facto, dar voz e mobilizar mais atores para esta causa, para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo. E, de facto, esta nova estratégia centra a intervenção, está muito orientada para um trabalho integrado de prevenção e também de intervenção, centrada nas pessoas, com um objetivo também muito concreto, é que ninguém tenha de permanecer na rua por ausência de alternativas. E, portanto, nós temos vindo a atuar, de acordo com as orientações da Estratégia Nacional e também na cidade do Porto, podermos atuar, em primeira instância, junto das pessoas que, pelas mais diversas circunstâncias, vêm parar à rua. São as pessoas, portanto, que estão, de facto, completamente desprotegidas e, simultaneamente, poder trabalhar no sentido de poder-lhes dar um projeto de vida. E, neste sentido, é justo aqui dizer que, a partir do momento que nós passamos a ter um gestor nacional e que, de facto, o Governo criou aqui alguns instrumentos para poder atuar e alguma corresponsabilização também, no sentido de poder lançar algumas respostas, que as coisas têm, de facto, têm corrido melhor.
Ou seja, têm sido criadas algumas linhas de financiamento, como o Dr. Henrique Joaquim já aqui apresentou, nomeadamente os Infirst, os apartamentos partilhados. Também no âmbito do quadro comunitário de apoio foram criados alguns instrumentos no sentido de podermos lançar novas respostas e dar projetos de vida a muitas das pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. Não podemos deixar de equacionar, eu também quero aqui, para responder à sua questão, se me permite também equacionar um bocadinho o tempo que vivemos, porque efetivamente nós não podemos deixar de desconsiderar as funções básicas do Estado. E uma das funções básicas é, de facto, a habitação. A habitação é imprescindível para que, de facto, as pessoas possam aceder a outros direitos fundamentais, como a educação, a saúde, até o emprego e depois a cultura, entre outras, e o apoio e a proteção social. E, de facto, a habitação continua a ser um eixo muito importante e muito estratégico, e daí também nunca podemos perder de vista o trabalho que é necessário fazer de prevenção. E é muito importante, eu tenho falado muitas vezes nisto, nós temos cerca de 30 NPISAs a nível nacional, é óbvio que quando não há NPISA, muitos municípios, no âmbito da rede social, trabalham este fenómeno, mas eu continuo a acreditar que é muito importante mesmo trabalhar a área da prevenção, que mais municípios possam criar os seus NPISA e que se possam corresponsabilizar coletivamente numa estratégia integrada no âmbito das áreas metropolitanas ou no âmbito da Associação de Municípios para combater o fenómeno. Porque hoje continuamos a ter cidades que exercem um nível de atratividade muito grande relativamente às pessoas, e as pessoas em situação de sem-abrigo são pessoas e também relativamente a essas. Lisboa exerce, de facto, uma atratividade fortíssima relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, como exerce o Porto, mas como exerce Braga ou Coimbra e Aveiro, porque de facto são cidades centrais e que de facto há aqui uma grande procura. Relativamente àquilo que de facto é o objetivo, nós estávamos no bom caminho, ou seja, com uma estratégia definida, com o gestor nacional, com a criação dos NPISA, com as novas respostas lançadas e, de facto, intervindo nos vários eixos de intervenção, na habitação, na questão do emprego, da capacitação, no âmbito da saúde. Eu diria que nós vivemos na situação pós-pandémica que um cenário relativamente animador, motivador e entusiasmador relativamente à capacidade de intervenção. Aliás, no Porto, o relatório referente a 2020 evidencia que nós diminuímos o número de pessoas que viviam na situação de sem-abrigo, passamos para 590 dentro deste conceito, as pessoas sem teto e as pessoas que de facto estão na rua. O que acontece de facto com a situação pandémica, eu julgo que ela, se por um lado gerou oportunidade, porque também nos aproximou ainda mais dos grupos com maiores vulnerabilidades. No caso do Porto, nós criamos centros de emergência, conseguimos fazer um trabalho em rede que motivou equipas que é da área da saúde, segurança social, do município, das organizações não governamentais, aquilo que é o conceito que nós temos mesmo dos restaurantes solidários, que temos a Associação Casa, que é um parceiro importantíssimo e central nesta resposta, também nos aproximou dos problemas e das pessoas, e ao identificar e aproximá-las, nós também as conseguimos, de facto, atribuir gestor de caso. Nós não temos nenhuma pessoa em situação de sem-abrigo na cidade de Porto sem gestor de caso, e, portanto, a partir do momento que tem gestor de caso, a oportunidade de intervenção aumenta, o desafio para criar respostas também aumenta, e as coisas acabam por acontecer. É óbvio que, a par dos fenómenos de pobreza e da exclusão, que quer a situação pandémica provocou, quer a situação da guerra naturalmente vai provocar, aumentam o número de pobreza e da exclusão social, e isso inevitavelmente vai acabar por se refletir naquilo que é o número de pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, eu quero, por um lado, sublinhar que acho que a estratégia vai no bom caminho, naquilo que era o seu propósito e naquilo que era o objetivo e a missão que estava, de certa forma, a ser cumprido, mas depois deparamos com este tipo de situações, o que não admira, como disse o Dr. Henrique Joaquim. Nós, neste momento, estamos a fazer o levantamento daquilo que é a atual situação e, portanto, parece-me que o cenário se vai alterar e que de facto, parece-me, e já tenho alguns sinais que apontam nesse sentido, que o número de pessoas em situação de sem-abrigo vai aumentar. Vai aumentar fruto, não por incapacidade e não por ausência de respostas, vai aumentar fruto do agravamento da situação social, de pobreza e de exclusão, e às vezes também da dificuldade em que há em atender a todas as situações de pobreza. Porque eu também refiro isto várias vezes e é justo que se diga, é que, por vezes, quando faltam na comunidade algumas respostas para situações mais graves da exclusão, como no âmbito do PISA,
ou no âmbito da estratégia para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo, nós também acabamos por ser, permitam uma expressão aqui, um grande chapéu, em que não excluímos ninguém. Ou seja, acabamos por, face a uma situação grave, se no imediato não há, do ponto de vista, outro tipo de respostas na comunidade, nós acabamos por desencadear as respostas que foram também implementadas ou criadas especificamente para as situações das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. E, portanto, neste momento acaba por haver aqui, do ponto de vista solidário e do ponto de vista da articulação e de integração, também aqui um braço armado de apoio às pessoas que, pelas mais diversas circunstâncias, vivem situações aflitivas como os fenómenos de pobreza e de exclusão. E a este propósito, aliás, o CASA sabe do que eu estou a falar, os nossos restaurantes solidários, a rede de restaurantes solidários, que foi criada pelo município em parceria com a CASA e com a Gás Porto, teve este propósito de atender ou possibilitar uma refeição digna às pessoas que vivem na rua, em primeiro lugar, em primeira instância, e nós, neste momento, servimos cerca de 600 refeições diárias na cidade do Porto, o que equivale a 365 dias por ano a cerca de 219 mil refeições, mas associam-se a estas 600 refeições, por exemplo, a paróquia do Marquês, que serve cerca de 500 refeições, para além também das cantinas sociais, que é uma resposta da Segurança Social, e para além de outro tipo de resposta social, por exemplo, nos albergues noturnos, também servem todos os dias refeições, e a Santa Casa da Misericórdia, ou seja, há aqui um volume, uma disponibilidade de refeições quentes às pessoas que vivem em situação de fortes vulnerabilidades, que vai muito para além das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. E, portanto, este é um desafio permanente. Eu diria que nos desafia todos os dias a inventarmos e a criarmos novas respostas, na certeza que, e eu isso posso dizer, tendo tido desde 2018 a responsabilidade também de coordenar o NEPISA Porto, é que sempre nós temos que ver, mesmo nos constrangimentos e nas dificuldades, temos que ver uma oportunidade de intervenção. Por exemplo, a propósito da vaga do frio, que o ano passado nós tivemos uma grande severidade, nós conseguimos incluir muitas pessoas. Por um lado, rastrear novas pessoas que vieram parar à rua e muitas delas criámos oportunidades de emprego. E sempre que nós, muitas vezes, vamos à rua e vamos intervir junto das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo ou com consumos aditivos fortes, a toxicodependência é um outro fenómeno e que se tem agravado e com os problemas sociais está-se a agravar, e sentimos isto mesmo aqui na cidade do Porto, nós geramos novas oportunidades. E quando, às vezes, fazemos o acolhimento em centro de acolhimento de emergência, ou para, de certa forma, podermos intervir em primeira instância com estas pessoas, nós podemos não ter um sucesso a 100%, mas muitas vezes temos a 40% ou 50%. Nós damos oportunidade de vida a muitas destas pessoas que, de outra circunstância, não teriam. Portanto, quanto mais respostas nós temos, quanto mais integrados nós trabalhamos, quanto maior for a nossa capacidade de intervir e penetrar no tecido social, nós conseguimos, de facto, ajudar a acudir a muitas situações e a reinserir e a dar projeto e de vida e dignidade às pessoas que vivem em situação de sem-abrigo. Mas é como uma bola, porque todos os dias, infelizmente, vão chegando à rua novas pessoas. Deixe-me só, vou interrompê-lo também para avançarmos a conversa com o Dr. António Bento, mas tenho de perguntar, porque falou também de toda portanto, a oportunidade para intervir e ao mesmo tempo falamos do projeto dos restaurantes solidários. E na altura em que passaram a funcionar, portanto começaram a ser dois, eu tenho a ideia de ter havido alguma crítica de algumas equipas de rua, portanto de parceiros da rede, que falavam em perder a oportunidade de contactar com essas pessoas na rua. Portanto, como elas iam aos restaurantes solidários, às estruturas criadas, deixava de haver essa oportunidade de intervenção mais próxima. Não sei... Sim, Ana Isabel, a questão é assim, o nosso NEPISA tem 70 organizações e o núcleo executivo tem 11 e criamos 6 eixos de intervenção, sendo que os eixos de intervenção, o acompanhamento social é coordenado pela Segurança Social e depois o emprego pelo IFP, temos aqui entidades públicas, a ARS Norte coordena o eixo da saúde, uma Câmara coordena depois toda a equipa, mas, por exemplo, nós temos organizações não governamentais a coordenar alguns dos eixos. A ODIPS, por exemplo, coordena o eixo do voluntariado e da cidadania. Temos outras organizações não governamentais. Agora, aquilo que nós dizemos é assim, nós temos que trabalhar em rede e temos que construir em conjunto, diagnosticar, planear e intervir. E o que acontece é que nós não excluímos ninguém do NEPISA,
mas dizemos para distribuir comida na rua não chega. Algumas organizações querem ir à rua uma vez por mês, outras querem ir de 15 em 15 dias, outros querem ir todas as semanas. E o que nós pedimos também não tem mal nisso. Agora, o que pedimos é que se coordenem connosco e trabalhem connosco. Agora, os restaurantes solidários, nós não excluímos ninguém. Todos somos poucos para o trabalho que é necessário fazer. Agora, é óbvio que as coisas têm que ter regras. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não posso substituir. Nós temos de ter técnicos de serviço social. Como é que nós funcionamos? E vai perceber isto, os restaurantes solidários não excluem ninguém. Nós temos a SAOM, que é que produz a refeição, que a Câmara paga. Temos a casa, que é que nos garante o enquadramento, o acolhimento das pessoas em situação de sem-abrigo, a higienização das instalações e o acompanhamento das pessoas. Ainda temos a Gás Porto, que enquanto as pessoas estão na fila ou estão a aguardar a sua vez, também fazem a abordagem com as pessoas em situação de sem-abrigo. E quando não temos, ou quando temos situações diferenciadas, por exemplo, uma vaga de frio, nós temos, além de todos estes recursos e dos voluntários e do enquadramento das ONGs, nós temos inclusivamente técnicos de serviço social ou da Câmara da Segurança Social para que, de facto, não percamos o contacto com todas as pessoas das pessoas em situação de sem-abrigo. E há muitas entidades, organizações não governamentais, que também estão no PISA e que fazem o seu trabalho, não só de alimentos, mas de proximidade às pessoas, de acompanhamento, de apoio, para quebrar a solidão, para poder ativar um conjunto de outro tipo de respostas. Agora, o que nós dizemos é que temos que trabalhar em conjunto e não excluímos ninguém. Okay. Há sempre algumas organizações que não querem trabalhar em rede portanto, e aí é que há sempre algum problema. Agora, nós temos 70 organizações no PISA Porto que trabalham em rede e quando assim conseguimos fazer as coisas correm melhor. Aliás, a paróquia de Marquês é disso exemplo, tem um restaurante solidário, está na rede social e é ela que coordena, foi o representante, o Padre Ruben, é o representante do ODIPS, de facto, no PISA, e ele reúne mensalmente com todas as organizações e procuramos mapear e procuramos, de facto, estreitar os contactos e as relações. Agora, nós precisamos saber, por exemplo, no Covid, nós temos um mapeamento onde é que há pessoas. E acontece que há zonas mais nobres, em que às vezes temos 6 organizações e temos zonas em que há pessoas a precisar de apoio e não aparece lá uma única. E o que nós dizemos temos que coordenar para garantir que todas as pessoas tenham acesso à ajuda e apoio e não vão todas para o mesmo sítio. E, portanto, tem sido este um bocadinho de trabalho que temos procurado fazer. Obrigada. Que é importantíssimo também fazer. Obrigada. De resto, em linha com o que penso que o Dr. Henrique Joaquim também dizia há 2 anos, quando iniciava este trabalho. Dr. António Bento, onde é que entra a psiquiatria aqui? E, por favor, diga-nos, porque eu sei que têm esses números, que percentagem da população sem abrigo tem patologia psiquiátrica, digamos assim. E já agora, se puder explicar como é que entra na patologia psiquiátrica o consumo de drogas e álcool, portanto, das substâncias psicoativas. Bom, agradeço a todos e a todas estar aqui presente, agradeço especialmente ao público e também a estes ilustres convidados que estão aqui comigo. Eu procurarei, enfim, eu concordo com praticamente tudo aquilo que foi dito. Aliás, eu devo dizer que quando comecei a trabalhar nos anos 80 com a população de sem-abrigo aqui em Arroios e na cidade de Lisboa, a grande diferença para 2022 é realmente o investimento gigante feito com esta população, mas se me permitem, eu queria ter a ousadia de falar um bocadinho ao lado, se quiserem, também se calhar é o próprio dos psiquiatras, e suposto falar um bocadinho ao lado. É evidente que mais de 90% desta população, dos que eu tenho visto, e eu tenho tratado milhares de pessoas em situação de sem-abrigo ao longo de 30 e tal anos, e eu e a minha equipa e o meu hospital e as instituições que tenho trabalhado e o NEPISA, que tivemos sempre na primeira linha. Aliás, devo dizer que o NEPISA, e quando nós trabalhamos por essa Europa fora e temos um manual europeu que realça que só Portugal é que tem NEPISA, e isso é muito importante. Mas eu queria ter a ousadia de sair desta visão social que parece óbvia, e é óbvia, social, habitacional, etc., para dizer que mais de 90% das situações que eu vejo são literalmente casos psiquiátricos, mais de 90%. E eu explico. Como é óbvio, toda a gente sabe que
que os problemas das adições, do álcool e das substâncias são visíveis, não é? São visíveis e isso é mais ou menos óbvio para toda a gente. Depois, o que ninguém mais ou menos sabe é que há outras doenças psiquiátricas, nomeadamente as psicoses, para os quais só um psiquiatra é que pode fazer diagnóstico. E esses não se veem na testa, nem se veem à vista. Ou seja, o que é que nós temos a forma como eu vejo esta população, e particularmente a população dita sem teto, e muito bem. É óbvio que a situação habitacional toda a gente vê, não é preciso ser técnico. A situação social toda a gente vê, não é preciso ser técnico. A situação pessoal e familiar já é preciso falar com as pessoas. E a situação psiquiátrica é preciso haver técnicos para fazer o diagnóstico. Portanto, eu só diria que há três coisas que dominam seguramente sempre mais de 2/3, e é óbvio que em Lisboa, permitam-me que diga, talvez seja um caso um pouco diferente. O último inquérito mostra que realmente a esmagadora maioria das pessoas, mais de 4.000, quase 5.000 na área metropolitana, mas também quase 4.000, ou seja, um pouco abaixo de metade só no Concelho de Lisboa a nível nacional, e portanto isto é um fenómeno de Lisboa e Porto. É evidente que, permitam-me que diga, como cidadão, eu quando vou ao Porto vejo sobretudo as questões dos consumos do álcool e das substâncias, quando ando ali pela Esteleira, pela Pinha Torres, enfim, vejo isso. Em Lisboa é diferente. Em Lisboa temos também isso, e temos esta população psiquiátrica desconhecida, que eu diria uma coisa extraordinária. Num país que tem tão bons serviços de emergência, os únicos cidadãos residentes em Portugal que talvez corram o risco de morrer por doença grave são os casos psiquiátricos agudos, que é uma coisa extraordinariamente difícil, por vezes não os deixar morrer na rua. Porquê? Porque eles dizem que são o Hitler ou que são outra coisa qualquer. Como eles dizem isso, não têm o direito de ali continuar e têm o direito de ali continuar a morrer. É evidente que se nós tivermos um acidente de viação, o INEM, se estivermos inconscientes, não nos pergunta se queremos ou não queremos ir, e vê-se o sangue. E o sangue é consensual e toda a gente leva para o hospital. Aqui as coisas são mais complicadas, e eu reconheço que não só em Portugal, como por essa Europa fora, e mesmo nos Estados Unidos, em que se reconheceu as doenças psiquiátricas na população sem abrigo, houve uma grande discussão, porque no fundo, como já foi dito também, estas questões são altamente complexas. Mas eu queria dizer que, enquanto hospitais como o meu, o antigo Júlio de Matos, forem no fundo grandes bolsas de proteção, de recepção e de perpetuação desta situação, ou seja, enquanto não houver em Portugal um Ministério da Saúde que venha de certa forma, equilibrar o social. Reparem que a saúde, que eu saiba, a psiquiatria não tem um único euro, mas um único euro especificamente para esta população. É evidente que toda a gente, se for ao hospital, é tratada. Nós temos, só na minha equipa, nós tínhamos mais de 300 doentes em situação de sem-abrigo por ano, e temos mais de 800 doentes psiquiátricos em situação de sem-abrigo no nosso grupo aberto. Já agora dizer que nunca vi, em 30 e tal anos, fazerem nenhum inquérito a quantos sem-abrigo é que há nos hospitais psiquiátricos. Ou seja, esses, é evidente que alguns são contabilizados depois nas instituições, mas quando se faz aquela linha de corte do 31 de dezembro, aquelas centenas que estão no meu hospital e nos outros sítios não são realmente contabilizados. E enquanto se ignorar a psiquiatria, este problema vai se perpetuando, e perpetua-se na forma mais dura. Eu queria também ser ousado e dizer outra coisa que talvez não seja muito conveniente, mas com todo o respeito eu vou dizer. Mesmo na época da Troika, não sei se alguém já reparou que os números da população de sem-abrigo não variam assim tanto como isso. É evidente que nós vamos ter muito mais guerras, nós vamos ter mais epidemias, nós vamos ter mais crises. E reparem, nós temos quase 2 milhões de pessoas em Portugal em situação de risco de pobreza. E temos sempre um número que é relativamente fixo, mas é relativamente fixo da população sem abrigo. E eu irei ter a ousadia de dizer e de prever que esse número continuará sempre mais ou menos inalterado, independentemente daquilo que possa ocorrer, porque mesmo que a pobreza aumente ou que diminua, não se atendendo a esta situação
que não é basicamente social. Eu tenho um modelo, se me permitem rapidamente, eu tenho um modelo que diz que para ser sem-abrigo não basta não ter casa, isso é um desalojado, não basta ter uma situação social muito precária, porque se as pessoas estiverem nessas situações e tiverem laços e não tiverem doentes, certamente não o serão. Também não basta ter problemas pessoais, nem basta ter problemas familiares. É preciso ter estas 4 coisas e depois é preciso ter um problema de doença psiquiátrica, e estou a incluir os problemas graves com o álcool e com as adições. E eu peço desculpa, mas não vejo volta a dar a esta situação. E enquanto isto não for reconhecido, vamos ter sempre as mesmas situações. E como muito bem foi dito aqui já hoje, aquilo que aumenta e eu vejo quando vejo as filas das carrinhas, e agora em Lisboa isso está também bem organizado, como está no Porto, a distribuição alimentar, eu vejo são outros tipos de pessoas, como aqui já foi dito também, e portanto, aquele núcleo, digamos assim, aquele núcleo mais central e mais duro, corre o risco de se ir perpetuando sempre. Eu conheço pessoas há dezenas de anos nas ruas e umas vezes estão internadas no hospital, outras vezes estão na rua, outras vezes vão dar uma volta, e acabamos por ter, nós tratamos pessoas há bocado falou-se em Vila Real, eu trato pessoas doentes psiquiátricos de Vila Real ou de outro sítio qualquer do país, e vêm de comboio, às vezes até vêm no Alfa do Porto para Lisboa para serem tratados por nós. E esta atenção, eu sei que não é bonito e não é evidente, ou seja, o que é evidente aqui é o aspecto social. E uma coisa que eu sinceramente não concordo, e permitam-me, desculpem-me dizer isto, eu não concordo nada que a população sem abrigo, e particularmente os sem teto, sejam o fim da linha da pobreza extrema. Eu sou do tempo em que andava na rua quando havia ainda barracas em Lisboa. Eu nunca vi um único, mas nenhum, sem abrigo que viesse das barracas. Não, zero. E, como sabem, também as próprias etnias e minorias também não se veem na rua. E porquê? Porque têm laços. E isto é muito importante. Portanto, eu concordando, e acho que estamos no bom caminho, e repito, e acho que estes milhões todos que estão a ser investidos vão ser bem investidos, mas é um poço sem fundo, porque depois temos, quando os pobres descobrirem que agora há tantos milhões para os sem-abrigo, também aquilo que se diz às vezes, ironicamente, que as pessoas vão querer ir dormir para a rua se houvesse casas para todos. Mas eu concordo muito bem que a opção zero, que aqui já se falou de haver zero sem-abrigo, já chegou a Portugal com 20 anos de atraso, porque o Tony Blair em Inglaterra, o Chirac em França fizeram das suas campanhas eleitorais a opção zero. Mas eu acho bem que a opção zero seja um pouco transformada nas respostas para todos. E muito bem. Ou seja, ninguém estar 24 horas na rua sem ter uma resposta social. Isso é muito bom, até para nós vermos que as pessoas vão continuar certamente na rua. E eu, para concluir, uma coisa que os jornalistas e os políticos gostam muito é que só há população sem abrigo nos países democráticos. E isto é algo que também tem que ser dito. E tem que ser dito que em 1976 tivemos o Decreto-Lei 365 que dizia que se tinha que despenalizar, que se despenalizava mesmo a mendicidade, porque 70% eram doentes psiquiátricos e, portanto, não fazia sentido nenhum estar a reprimir os doentes. Parece que essa legislação básica em Portugal, que surgiu a seguir ao 25 de Abril, que dizia, não sei como é que eles contaram os doentes psiquiátricos, porque há aqui também uma grande confusão. Agora fala-se em saúde mental, não se fala em doença mental. E isto funciona como um eufemismo, porque saúde mental é para todos nós, é para nós termos uma vida saudável, e a pandemia veio trazer a expressão saúde mental. Eu andei nos pavilhões de Covid e, no fundo, não vi nem muitos aumentos, nem muitas diminuições. O que eu vi nos pavilhões Covid foi talvez uma concentração maior das adições, porque os doentes psiquiátricos graves têm mais dificuldade a ir para qualquer sítio e se calhar permaneceram mais na rua e portanto,
esta situação, eu tenho que de falar disto porque, enfim, não querendo ser uma voz solitária e não querendo estar em desacordo com todas as coisas importantes que aqui foram, tem que haver um equilíbrio. Ou seja, eu não estou a ver como é que com 0 euros na psiquiatria se vai resolver o problema. E acho que a bola, passe-me a expressão, desculpem-me a expressão, até deveria estar mais do lado da saúde do que do lado social, porque o social tem tantos investimentos, tanta gente boa e tanta gente capaz e interessada, que se calhar já era a altura da saúde ter o primeiro euro especificamente para os sem-abrigo. E não estou a falar da questão das adições, porque eu acho que as adições, como sabem, não está no eixo principal do Ministério da Saúde, tem um eixo vertical à parte, e aí acho que até funciona bem com os recursos que tem. Mas em relação àquilo que são, no fundo, talvez os seres humanos mais invisíveis de todos que estão em Portugal, que são aqueles que têm psicose e outras doenças psiquiátricas graves e que estão na rua, para esses continua a ser tudo muito difícil e as pessoas continuam a estar em risco de morrer na rua com essas situações. Eu posso... Obrigada, Dr. António. Se calhar vou só voltar um bocadinho atrás e apresentar brevemente o projeto que tem, ou a equipa que criou no antigo Júlio de Matos, mas a seguir talvez passar a palavra ao Dr. Henrique Joaquim, que possa ter alguma reação ou assim sobre o que o Dr. António nos disse e de que forma é que a saúde, neste caso a psiquiatria, pode entrar na estratégia e no trabalho feito. Mas antes disso, então, só explicar a quem nos ouve e que possa não conhecer, que esta equipa, sigla AMOR, a Ação Multidisciplinar Operacional Rápida, assim foi criado ou tem uma série de projetos. O mais antigo nasceu em 2002, portanto de 20 anos já, que é o grupo psicoterapêutico aberto no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e que tem consultas, aliás, tem sessões todas as quintas-feiras e depois dá origem a um dia inteiro de consulta aberta ao mundo individual, a seguir a esta sessão de grupo, portanto, sem inscrição, sem aviso prévio. As pessoas podem aparecer doentes psiquiátricos com ou sem abrigo, portanto, pessoas sem abrigo e outras pessoas também, em atendimento em 3 línguas, e este é um trabalho que já recebeu mais de 1.500 doentes ao longo destes anos todos, como me explicava há dias o Dr. António, tantos porque não há propriamente uma alta, não é? Portanto, mais de 1.500 ao longo desse tempo todo, e cerca de 800 serão sem abrigo. Também pessoas que vêm de diferentes pontos do país, e esse trabalho continua agora. O Dr. António está aposentado do hospital, mas esse trabalho continua a ser feito. Há também trabalho de rua, encaminhamento para consulta, e só na sua equipa, segundo me recordo, cerca de meia centena de sem-abrigo internados. Por ano, sim. Por ano. Pronto, fica aqui o breve, que é um projeto que vale a pena conhecer para quem não está a par dele. Dr. Henrique Joaquim, não sei se tem alguma reação, pronto, esta intervenção do Dr. António, que chamou mais fora da... Sim. É sempre um gosto ouvir o Dr. António e as interpelações que nos coloca, além de que é uma pessoa talvez das pessoas com mais experiência de intervenção nesta área, e efetivamente a saúde, concretamente a doença mental, diríamos, pelo que as pessoas não têm, é um aspecto crítico na intervenção com esta população. Nós estamos efetivamente a trabalhar com aquilo que nós chamamos na gíria, ou conceptualmente, um problema social complexo, e aquilo que nós damos na formação aos técnicos e aos voluntários também, que são uma multidão a colaborar, é que não olhemos para a pessoa no visível e no imediato, mas que consideremos a pessoa no seu todo. E, portanto, quando nós começamos a olhar para as diferentes dimensões, reparamos que, efetivamente, as mais complexas, as mais difíceis de reverter, têm múltiplas causas, múltiplos problemas para resolver. Eu diria que nós, dos princípios fundamentais que temos que aplicar, este que o Dr. António Bento conseguiu plasmar muito bem no seu projeto, por exemplo, é um atendimento muito flexível, muito aberto,
muito de encontro à pessoa, ou de permitir que, se a pessoa vier, a pessoa vem sem qualquer julgamento. Eu costumo dizer que trabalhar como pessoas em situação de sem-abrigo não é estar à espera que elas venham pedir ajuda, é ir ao encontro delas onde elas estão, no contexto onde elas estão, ou então estar nesta postura de total abertura, sem qualquer juízo crítico, e a partir da pessoa, então começar a trabalhar para, nas suas diferentes dimensões, criar o que me parece, e eu partilho totalmente desta expressão, o Dr. António Bento utilizou aqui, que é criar os laços para que esta pessoa, com as suas potencialidades, com as suas capacidades, por mais diminuídas que elas estejam, a pessoa tem sempre alguma capacidade e alguma potencialidade e tem expectativas. Eu acho que o nosso trabalho é descobrir isso e recriar esses laços. Eu costumo usar a expressão, uma pessoa na condição de sem-abrigo está num processo de desafiliação. Vai-se desafiliando dos seus diferentes contextos, vai cortando ou vai perdendo os seus diferentes laços. É preciso recriar esses laços, respeitando a sua liberdade, respeitando as suas características, dando-lhe as condições para que ela possa, com o apoio técnico, com o apoio profissional, estar socialmente integrada. Eu tenho muita expectativa, está em curso um processo de reorganização e reestruturação dos programas, e nomeadamente na área da doença mental. Temos vindo a ter notícia e já é público. Estão previstas também algumas respostas no âmbito do PRR, nomeadamente numa lógica de intervenção comunitária, e devo dizer que isso, por exemplo, no âmbito da INIPSA, é um pilar fundamental, por exemplo, para as pessoas que estão nos modelos da Housing First, que privilegiam, são modelos, já agora, muito rapidamente, em que a pessoa vive normalmente sozinha, são situações mais individualizadas de alojamento, mas que permite, efetivamente, trabalhar estas situações com estes perfis. Precisamos é que depois a pessoa, como o Dr. António Bento também disse muito bem, não basta dar-lhe a casa, é preciso manter este cuidado diário, se for necessário, ou o necessário, para que, efetivamente, a pessoa consiga refazer os seus laços de vizinhança, comunitários, e mantenha a relação de que necessite, seja diária, seja com a regularidade que ela necessite, com os serviços. Isto para quê? Para evitar que haja uma regressão no processo. Portanto, diria, muito bem, quando nós dizemos de pôr muito o enfoque na atribuição da resposta habitacional, mais do que a casa, a resposta habitacional, nós sabemos que o contexto de rua é ele próprio um determinante que exponencia depois outros problemas, nomeadamente no âmbito da doença mental. Portanto, quanto mais depressa tirarmos a pessoa daquele contexto, respeitando mais uma vez a sua liberdade, as suas condições e ganhando condições para que ela, de facto, possa reverter o processo, melhor. É um desafio que eu lanço sempre a todas as equipas com que estou. As pessoas que estão há mais tempo na rua, o que é que nos está a impedir de reverter esta situação? Quais são os constrangimentos? Quais são as respostas que já foram tentadas e que não funcionaram? De quem é que nós precisamos de ajuda para reverter esta situação? Portanto, eu quero acreditar que, por um lado, nós temos reforçado muito esta lógica de uma intervenção personalizada. O Sr. Vereador disse, no Porto não temos ninguém sem gestor de caso. É com bastante alegria que eu tenho constatado isso junto de vários NPIs. É um indicador que nós estamos a monitorizar e que queremos que não haja ninguém na rua que não tenha um gestor de caso. Este gestor de caso tem que ser profissional, tem que ter formação da INIPSA e tem que trabalhar em rede. Tem que trabalhar com os serviços de saúde, com os serviços sociais, com os serviços de habitação, tem que trabalhar em rede, com as organizações da comunidade. Mas já são vários. A nossa meta é que, efetivamente, todas as pessoas tenham um técnico de referência e um plano individual. E no plano individual tem que passar esta meta muito concreta que o Dr. António vai dizer, como é que refazemos os laços destas pessoas. Depois, também não podemos esquecer, ainda não está, melhor, foi aprovada só em dezembro, vai ser implementada agora, uma estratégia nacional de combate à pobreza. Isto o Dr. António Bento também, mais uma vez, colocou aqui bem a questão. Nós estamos a trabalhar de uma forma, de uma expressão de pobreza e de exclusão social. Temos que trabalhar outras e temos que trabalhar enquadrados
nesse contexto mais vasto. Portanto, a Estratégia Nacional de Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo é um instrumento desta Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, que o Governo aprovou em dezembro de 2021 e que está agora em processo de regulamentação e que vai começar a ser implementada tão rápido quanto possível. Portanto, eu julgo que em Portugal não havia. Portanto, era um instrumento que há muitos anos vínhamos a reivindicar, de maneira a olhar não só para alguns tipos ou algumas expressões de pobreza como esta, mas, por exemplo, a pôr um ênfase muito grande no combate à pobreza infantil, no combate à pobreza juvenil, porque tudo o que façamos nessas etapas, nesses processos, são medidas de prevenção para que as pessoas não cheguem a esta condição. E aí entram não só os reforços dos apoios sociais, como, por exemplo, a saúde, a educação, a justiça. Portanto, é uma estratégia muito, muito ampla e muito diversificada. Em todo caso, portanto, queria efetivamente aqui realçar, eu acho que e aprendi com o Dr. António Bento e com outras pessoas desta geração, e acima de tudo, mais do que gerir o processo numa determinada etapa, é estarmos centrados na pessoa e, a partir dela, criar as condições para refazer os laços. Porque, uma vez refeitos os laços, as pessoas têm autonomia, as pessoas têm sonhos, as pessoas têm expectativas. Eu costumo dizer que não há diagnóstico individual que só possa ter problemas. Tem que ter lá as expectativas, tem que ter lá os sonhos das pessoas, tem que ter lá as suas ambições. Se não tivermos isso, estamos a trabalhar mal. Se tivermos isso, provavelmente podemos não ter a resposta no imediato, mas vamos à procura dela e os casos de sucesso mostram-nos isso. Que as pessoas, não quer dizer que não precisem de apoio, que não tenham o seu médico, como qualquer um de nós. Não é? Todos nós temos que ter esta rede de suporte, todos nós temos que ter esses laços, usemos ou não. Estas pessoas, por várias razões, às vezes perderam, o que nós temos é refazer. Mas eu, acima de tudo, gostei muito da palavra que me é muito cara, é que laços sociais, afetivos, culturais, também, trabalhamos para que estas pessoas possam efetivamente ter uma vida digna, que é aquilo que todos, como pessoas, temos direito. Obrigada. No Jardim, nas equipas, portanto, nos núcleos em que o CASA, nas cidades em que o CASA está presente e nessas equipas, o trabalho que elas fazem no terreno, sentem falta desta componente da saúde, nomeadamente a saúde mental, e de ter nas equipas, de ter nesse trabalho esta componente? Sim, por acaso, sim. Eu acho que sinceramente, que o Dr. António Bento tem toda a razão no que está a dizer. É de facto, e olhando para tudo o que acontece, vamos dizer até agora, ok? O que aconteceu até agora, é que, de facto, essa vertente fica sempre um bocadinho para trás. Nós facilmente arranjamos um trabalho de assistente social, não está feito. É muito fácil ter o processo, fazer comunicação coisa entre as entidades, tentar arranjar uma solução habitacional, tentar arranjar... Há situações que às vezes até tentar arranjar um emprego, que às vezes já estamos querem dar um passo à frente de algo que ainda não está sequer sustentado para que isso possa ser feito. Portanto, e sim, é verdade. Falta, reparem, nós falei, e ao longo destes 2 anos o SNS teve um papel, eu acho que todo o setor da saúde teve um papel importante, e o SNS, como é óbvio, não foi charneira nesse sentido. Mas muitas vezes esquecemos-nos em Portugal que o que importa, acho que às vezes fazemos muita publicidade ao SNS do que é o SNS, mas esquecemos um bocadinho do que é que temos que fazer com o SNS. E no fundo ele é tratar as pessoas. E o que nós verificamos com a pandemia, que foi um extra, não é? Foi uma coisa extra, que surgiu é que as debilidades que o mesmo tinha, que não permitiu que muitas outras situações fossem tratadas. Portanto, no caso da saúde mental, nós andamos é um facto, nós escondemos, não é visível, as pessoas, há uma vergonha ainda sobre todo esse processo. É muito mais fácil nós assumirmos alguém que tem um problema físico, okay, que tem uma doença qualquer desse síndrome físico e atuamos. Nessa parte, nós, até nas equipas de rua, acabamos de ficar um bocadinho descalços, porque nós, se ligarmos para o 144 pedir alguma ajuda de imediato, não há forma nenhuma de o fazer. Okay? Muitas vezes é à noite, já, se for preciso, às 11, meia-noite,
Quer dizer, se nem a situação social muitas vezes consegue, a outra muito menos, de conseguir algo de uma forma efetiva. Acho que temos que trabalhar de uma forma mais eficaz, temos que desburocratizar todo o processo, que eu acho que muitas vezes demoramos muito tempo. O que o Henrique Joaquim estava a dizer das pessoas que ficam há muito tempo na rua, o que eu noto é que há pessoas que já desacreditaram, porque há situações em que há o processo de estamos a resolver, nós ganhamos a confiança da pessoa, e depois, quando chega para resolver, não há mecanismos para tal, ou demora muito tempo, e se calhar, muitas vezes, um dia já é muito para estas pessoas, e nós às vezes demoramos uma semana, 2 semanas, um mês, para resolver qualquer situação. E eu acho que isso faz as pessoas desacreditarem, elas já tiveram uma vida tão desestruturada, tão sozinha, como já aqui foi dito, na questão dos laços, porque é um fator que é transversal a todos, e desde jovens que já têm um pouco essa vivência de famílias desestruturadas, sem laços, e nós vemos isso nas famílias que apoiamos, em que conseguimos verificar que o mais jovem, quando chegar à idade adulta, vai ser a mesma coisa, não vai conseguir sequer dar o passo que tenha que dar para conseguir fazer algo diferente. E depois todos estes fatores começam a contaminar, não é? Digamos assim, nesse sentido. Portanto, sim, quer dizer, resumindo, sim, nós notamos isso de uma forma muito clara. Falando um bocadinho, voltando um bocadinho atrás, está relacionado, mas às dependências, e tinha aqui uma última pergunta para o Dr. Fernando Paulo e depois uma pergunta para todos, e porque já estamos na reta final da nossa conversa urbana. Dr. Fernando Paulo, foi conhecida há dias a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de indeferir uma providência cautelar que impedia a sala de consumo assistido de avançar na cidade. Já aqui falamos muito brevemente da zona da pasteleira, do fluvial e das tendas. O que lhe pergunto, e porque muitos desses consumidores estão referenciados também como pessoas sem abrigo, ou seja, as duas questões estarão ligadas, o que é que acontece nestas outras dimensões do problema, uma vez que haja, ou seja, que o consumo passe para essa sala, para essa estrutura? O que é que acontece ao resto? Se vamos continuar a ver as tendas na via pública, o que é que... Como o Dr. Henrique Joaquim há bocadinho teve cuidado de dizer, o nosso nível de intervenção também não tem que respeitar a liberdade de cada um. E a esse propósito, permitam-me que, de facto, colocou-se aqui duas questões centrais na intervenção junto às pessoas em situação de sem-abrigo, e que eu queria, e de certa forma, responder à sua questão, que é, nós traçando um perfil da pessoa em situação de sem-abrigo no Porto, e julgo que na generalidade do país, há duas coisas que, de facto, estão muito associadas. O consumo de álcool e de substâncias psicoativas ilícitas, portanto, as substâncias, os consumos aditivos, estão muito associados às pessoas, a muitas das pessoas que estão em situação de sem-abrigo, e também doenças, perturbações de foro mental. Ou seja, eu diria que, normalmente, a resistência para a intervenção das pessoas em situação de sem-abrigo muitas vezes deve-se, entre outros fatores, mas eu diria que para 90% da resistência para a intervenção se deve-se a estas circunstâncias. Ou seja, nós temos que adequar os modelos de intervenção precisamente para atuar a este nível. Nós não podemos atuar com as mesmas equipas, com o mesmo tipo de abordagem e com os mesmos instrumentos, uma pessoa que tem perturbações ou uma doença mental ou que tem substâncias aditivas, como nós intervimos junto da pessoa em situação de sem-abrigo pelas mais diversas circunstâncias de pobreza, de exclusões sucessivas, de ruptura com a família, com o desemprego e que acabam por chegar à rua. A abordagem tem que ser diferente e nós temos, de facto, procurado diversificar as estratégias e junto das pessoas que têm consumos, efetivamente, nós percebemos que um instrumento da sala de consumo protegido ou assistido seria mais um instrumento, não vai resolver todos os problemas, não vai resolver a questão das tendas, pode resolver num lado, não vai resolver no outro, porque todos nós percebemos que neste momento há centralidades na procura do produto, da substância aditiva, como é a droga, e portanto, e as pessoas que têm que fazer consumos de uma forma muito regular e espaçadas acabam por, e que estão numa situação limite, muitas vezes acabam por se colocar na situação de sem-abrigo na proximidade do local de compra e que têm que às vezes fazer o pequeno furto ou o pequeno tráfico para poder garantir os seus consumos. Portanto, essa é uma situação e por isso nós decidimos, juntamente com o CICAD, Ministério da Saúde, Segurança Social, de uma forma conjunta, percebemos que apesar de ter mais de 20 anos e haver a experiência de Lisboa, é de facto que este era um instrumento fundamental. E acreditamos, agora depois de envolvido este processo judicial,
que, de facto, esta resposta pode ser fundamental na aproximação às pessoas, na dignificação do consumo, de podermos também criar a proximidade destas pessoas aos vários serviços e para melhor também podemos intervir e protegê-las, não só de consumo, mas protegê-las socialmente e procurar reinseri-los. É um desafio que nós colocamos. Aproximamos das pessoas, damos maior dignidade, mas naturalmente que também vamos criar pressão para criar novas respostas. Mas queria voltar à questão da saúde mental, para dizer que, de facto, a questão de saúde mental é hoje, não só junto às pessoas em situação de sem-abrigo. Eu dizia que ela é uma situação de emergência a nível nacional para toda a população, porque está mais que provado que a acessibilidade aos serviços de saúde mental, aos serviços de saúde mental, exatamente, é de facto ainda muito difícil. Há excelentes exemplos, os profissionais que temos e há redes que são importantes, mas de facto não há ainda instrumentos, né, respostas suficientes e necessárias para acudir àquilo que é uma necessidade da população e atuar na área da prevenção. Porque o médico de família, de facto, muitos dos médicos de família não têm o conhecimento, não têm o tempo, nem têm as condições necessárias para intervir e garantir o estado de saúde mental aos seus cidadãos. E, portanto, eu acho que é necessário repensar e criar aqui um reforço maior relativamente a esse nível. A este propósito, eu gosto de colocar as questões, mas também gosto de evidenciar o esforço que é feito. E o Gestor Nacional, há cerca de um ano, de facto, nós criámos um guia de acessibilidade das pessoas, cidadãos deficientes, ao Serviço Nacional de Saúde, em que esta questão foi tratada e ajudou a resolver aqui alguns problemas naturalmente. Nós hoje conseguimos, mesmo no Porto, ao Serviço Nacional de Saúde, a acessibilidade imediata, de um dia para o outro, por exemplo, com as doenças crónicas, com o médico de família, com a saúde mental também, com o Hospital de Magalhães Lemos, temos consulta aberta semanalmente para as questões de saúde. Agora, isso vai acontecendo e são as práticas e nós também as devemos evidenciar. Agora, isto não resolve todos os problemas. Nós precisamos de equipas multidisciplinares nas ruas. Precisamos, de facto, também aumentar o número de vagas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental nas mais diversas modalidades em termos residenciais, para podermos fazer um acompanhamento maior. E temos que ter maior número de técnicos e de profissionais a trabalhar esta área da saúde mental, na prevenção, no tratamento da doença e no acompanhamento destas pessoas. Porque, de facto, as equipas multidisciplinares que temos, a nossa equipa de rua também tem um psiquiatra, mas não é suficiente para as situações, porque estas pessoas precisam de um cuidado, de um acompanhamento muito maior. E isto cria problemas, às vezes, gravíssimos, até do ponto de vista da segurança de vida das pessoas. Olha, isto é um episódio, mas eu tenho que lhe contar, porque acho que ela é importante. Rapidamente, pedir. Nós aqui há tempos tivemos um cidadão, uma pessoa em situação de sem-abrigo, que estava em perigo de risco de vida. Foi sinalizado por várias pessoas. Depois de muito esforço, conseguimos que a Autoridade de Saúde conduzisse a pessoa ao hospital. A pessoa foi conduzida ao hospital, foi avaliada por serviços de psiquiatria, que disseram que a pessoa estava na sua faculdade de decidir aquilo que queria. E a pessoa voltou para a rua para morrer. Pronto. Isto para dizer que, de facto, eu peço desculpa pela generalidade ou pela forma muito banal como dizemos isto, mas isto colide muito também com o direito das pessoas e com a garantia do seu direito. E, portanto, eu julgo que nós temos que disputar também aqui uma discussão muito nacional. Onde é que está a liberdade das pessoas, que eu respeito muito, mas como dizia o doutor António Bento há bocadinho, se nós vimos sangue, não perguntamos à pessoa e protegemos. Eu acho que há situações hoje gravíssimas que põem em risco a segurança e a vida das pessoas, ao nível dos consumos e também ao nível das perturbações de saúde mental, que as pessoas às vezes não têm a autossuficiência para decidir aquilo que é bem. Eu acho que as pessoas devem decidir, mas nós primeiro devemos conduzi-las e protegê-las e estabilizar a sua condição para depois elas poderem decidir, mas depois de ter estabilizado a sua condição de saúde mental para decidirem aquilo que querem para elas. Obrigada. Sem prejuízo de poderem acrescentar alguma coisa breve, ia só então colocar-vos uma última pergunta aos quatro. Nós nas conversas urbanas temos quase uma tradição já de perguntar no final, se tivessem uma varinha mágica, o que é que mudariam na vossa cidade ou campo de intervenção. Aqui vou transformar essa pergunta naquilo que gostariam de ver na próxima estratégia nacional. Claro que o Dr. Henrique Joaquim é suspeito, mas pronto, é para os quatro. Não sei se quer começar. Dr. Henrique Joaquim, quer começar? Quer ficar para o fim? Como é que... Portanto, aquilo que gostariam de ver no seu caso... o primeiro, agora se pudesse ser o último. Claro, então podemos começar pelo Nuno Jardim, que se calhar tem menos tempo, ninguém está a contar, mas... Não, quer dizer, eu acho que o principal é nós... O que eu quero é que
que não se deixe de fazer o que se pretende fazer, ou seja, que as eventuais pessoas que possam vir no futuro, setores de decisão, percebam este problema, percebam que isto é estrutural na nossa sociedade. Falando, obviamente, mundial, mas falando de Portugal. E que, de facto, o ser humano tem que ter uma atenção um bocadinho mais... Tem que, como já se falou aqui na questão de centrar na pessoa, também tudo tem que ser centrado um pouco no cidadão, ok? E não sermos apenas aqueles números. Portanto, eu espero que tudo o que possamos fazer seja sempre em atenção, desde o início, desde que a pessoa nasce, desde que há o bebê que nasce, até chegar à parte que, pronto, há de eventualmente falecer, mas tem que ter a dignidade no seu processo, e a pessoa em situação de sem-abrigo tem que o ter também, tem que o deixar de ser. Eu espero que, eu já tinha dito isto uma vez, mas acho que a posição que o Henrique tem de gestor, neste campo particular, acho que era importante que ninguém... acho que é uma posição importante. Não sei se é o Henrique, se não é o Henrique. Eu acho que ele é a pessoa, neste momento, adequada, sinceramente, e sem nada em particular, acho que está a fazer um excelente trabalho. E acho que a posição de gestor acho que é importante. Alguém que esteja focado, de facto, no trabalho, na implementação da estratégia, ela não fique no éter, como noutras alturas esteve. Portanto, alguém que agarre nela e ponha a funcionar como equipa, obviamente. E isso faz também com que todos nós estejamos um bocadinho mais atentos, ok? Não vamos dispersando. Se calhar ajuda um bocadinho, e isto agora falando um bocadinho das associações, que nós hoje temos a tentação do nosso ego de associação, e nós é o nós, e não temos o todos, não é? O nós da associação, mas tem que ser o todos, ou seja, temos que trabalhar com uma equipa no seu todo, em pôr todos os recursos, todas as estruturas a funcionar em prol do cidadão, em prol da problemática. Neste caso particular, como nós tendemos a fazer à cidade. Estamos aqui acho que é assim que temos que atuar, para servir os outros, para melhorar a vida dos outros. Eu, sinceramente, é um bocadinho por aí, não acho que exista nada de varinha mágica, é um bocadinho complicado surgir. Eu acho que se nós estivermos todos canalizados, todos focados, e as pessoas que possam eventualmente vir de futuro tenham essa perspectiva, essa forma de atuar no cidadão, acho que é importante. É o cidadão, não somos números, somos pessoas. Doutor, obrigada. Doutor António, o seu desejo para esta área, acho que consigo antecipar, mas... Tem que ser rápido, não há varinha mágica. Eu diria que gostaria muito que chegassem os primeiros euros por via do Ministério da Saúde para a psiquiatria do sem-abrigo, sem a qual o problema vai se perpetuar e daqui a muitos anos vamos continuar a falar do mesmo. Chegassem os primeiros euros à psiquiatria, que alguém tivesse a coragem de encarar isto de frente, não haver o eufemismo da saúde mental, não é só saúde mental, é mesmo também doença mental, como o Sr. Vereador Fernando Paulo muito bem disse, a questão da compulsividade é uma questão que parece que não é bonita, mas é essencial, porque na parte física também, quando estamos doentes, temos que ser transportados e ninguém nos pergunta, e isso, alguém tem que decidir disso, porque estamos aqui com a liberdade das pessoas, que tem que ser respeitada, e portanto eu gostava muito que, numa palavra, que chegassem os primeiros euros à saúde e à psiquiatria, e que o Ministério da Saúde conseguisse ter uma posição forte para operacionalizar aquelas coisas todas que o Sr. Engenheiro Nuno Jardim também já disse, que às vezes as equipas estão na rua e não conseguem agilizar estes processos ditos da saúde mental, e com certeza estou certo, e para acabar com o professor Henrique Joaquim, que será com certeza um bom porta-voz disto, e que a psiquiatria não ficará diluída em dezenas, centenas de outras prioridades, porque no fundo as pessoas em situação de sem-abrigo não têm nada e precisam de tudo, mas tem que haver uma priorização destas coisas, ou seja, não se pode estar a diluir tudo e só uma nota final, dizer que as pessoas não ficam doentes porque estão na rua, as pessoas ficam com pior saúde mental, mas as doenças, ninguém apanha esquizofrenia na rua, são as pessoas, isto ninguém sabe, são as pessoas que já tinham doenças psiquiátricas que vão
desaguar na situação de sem-abrigo. E, geralmente, a confusão é dizer-se, qualquer pessoa, qualquer um de nós, se ficasse na rua, não tinha boa saúde mental. Isso é verdade. Mas não é na rua que se apanha esquizofrenia. Eu desafio qualquer pessoa a ir dormir na rua a ver se fica logo psicótico ou não. Claro que não fica. Pronto, mas eu estou otimista e penso que já avançámos muito nestes 30 anos na área social, talvez já chegasse à altura de se começar também noutras áreas que não são tão óbvias. Obrigada. Vereador, também, mas muito rapidamente. 2 notas. A primeira nota é na sequência do que disse o professor António Bento. Eu diria que há aqui uma varinha ou um toque muito importante que é no lado do Ministério da Saúde, porque a saúde mental é do Ministério da Saúde em primeira instância e a toxicodependência não podemos esquecer que é uma doença e, portanto, se calhar também algo pode ser feito em termos de comunidades terapêuticas, em termos de metodologias de intervenção, que não são as salas de consumo que vão resolver tudo e, portanto, se calhar também aí diria que a estratégia devia dar um tratamento muito específico. Saúde mental, toxicodependência. Depois uma segunda nota, que só um trabalho verdadeiramente articulado poderá reduzir significativamente o número de pessoas em situação de sem-abrigo. Eu atrever-me a dizer que a legislação e a próxima estratégia devia prever, tal como é necessário, todos os municípios terem a rede social no seu município. Acho que era fundamental ter NEPISA. Não para criarmos mais uma questão burocrática, ele seria a intervenção no NEPISA, podia estar dentro da rede social, mas acho que era importante ter o NEPISA. A NEPISAs tem uma linha de atuação muito forte e muito significativa com os grandes municípios, mas há outros que têm que ter na área da prevenção. Nós começamos a olhar para os números e percebemos que, de facto, a ausência de respostas, a ausência de sensibilidade, a ausência de tratamento em primeira instância na prevenção faz com que muitas pessoas venham, de facto, parar à rua e que acabam por, depois, ter como destino municípios com maior centralidade. Se nós combatermos a pobreza e a exclusão em primeira instância e se tivermos NEPISA, esteja mais atento e tenha, de facto, um corpo de voluntário e técnicos especificamente direcionados para esta causa, porque a NEPISA foi criado para isso. Nós podemos ter aqui o grande chapéu da pobreza e exclusão, é a própria rede social tratar disso, mas quando nós criamos um setor específico para criar as pessoas em situação de sem-abrigo, é para termos uma discriminação positiva para atuarmos sobre um problema e sobre um fenómeno gravíssimo e que requer uma atenção especial. E, portanto, eu diria que a próxima estratégia devia ter o caráter de obrigatoriedade de criar um NEPISA em todo o território nacional e depois cada um tem um modelo e escalava em função daquilo que é a realidade do fenómeno, mas também ter o mesmo nível de intervenção, de atuação e também de investimento para esta causa, porque se todos comparticiparmos e todos tivermos um apoio específico, naturalmente que aliviamos o trabalho de cada um, a despesa de cada um e também melhor podemos intervir. Se eu no Porto não tivesse 590, que mais de 60% são de fora da cidade, naturalmente que eu conseguia ter um nível de integração muito maior e uma atenção para o fenómeno também muito maior. Claro. Dr. Henrique Joaquim, sobre a próxima estratégia e até se continuará a geri-la, senão... Isso não depende efetivamente de mim, mas de quem manda. Eu, como não faço magia, aquilo que prometo é continuar nesta mesma lógica de muita humildade, de o mais possível conhecer a realidade e muito do conhecimento que tenho bem da experiência direta e o que tento e que vou continuar a tentar fazer, ou vou continuar a fazer, não é tentar a fazer, é manter esta proximidade com as equipas que intervêm, com os profissionais que intervêm nas diferentes instâncias, seja um vereador numa autarquia, uma associação como o CASA, um médico como o Dr. António, ou ir para a rua, como ainda na semana passada fui sem ninguém saber, e vou com frequência, a outros contextos que não apenas Lisboa, fazer equipas de rua com voluntários, com profissionais e perceber aquilo que também aqui foi dito, que acompanhar pessoas na condição de sem-abrigo no município A é completamente diferente do município B e às vezes estão um ao lado do outro. Portanto, penso que é crítico mantermos esta postura de estarmos muito próximos das pessoas que estão diariamente a cuidar, como o Nuno dizia. Isto para quê? Para influenciar o decisor político no sentido que a resposta possa ser o mais personalizada possível e eu costumo resumir a estratégia em 3 palavras e com estas 3 já não me sobra tempo para mais nada. Prevenir, criar habitação, respostas habitacionais e promover os laços, criar condições de reafiliação. Ou seja,
olhar para as histórias e ver porque é que as pessoas chegaram a esta condição e trabalhar a montante. Uma vez que as pessoas já estão nesta condição, criar as condições mais rápidas possível para tirar a pessoa do contexto inóspito que é viver na rua e que felizmente se calhar nenhum de nós tem essa experiência, mas que é extremamente agressivo e extremamente violento, e também, uma vez trabalhando com as pessoas, acreditar que com elas é possível refazer estes laços. Obrigado, Dr. António Bento, por pôr sempre as palavras no sítio certo, porque no fundo é mais do que dos serviços e das relações institucionais, isso é, diria, um ponto-chave, eu ia dizer que é como pão para a boca, para qualquer de nós, qualquer ser humano poder ter uma vida minimamente digna. Portanto, com humildade, estar ao serviço, com humildade, ouvir muito, criar as condições e influenciar o decisor político. No fundo, a minha missão aqui, e agradecendo as palavras sempre gentis destes ilustres interlocutores, é criar as melhores condições possível para que eles possam ter sucesso. Eu não estou aqui para outra coisa que não seja isso, porque o sucesso deles, seja o Dr. António Bento, o vereador Fernando Paulo, do Nuno, e cada um deles representará todos os outros congêneres e homólogos, o sucesso deles é que ninguém esteja na rua por falta de condições. E, portanto, eu acho que o meu trabalho, o meu sucesso é que eles tenham essas condições e eles, melhor do que eu, estão diariamente e sabem quais são as condições que são necessárias. Enquanto não conseguir, ou é por incompetência, ou é por impotência, alguém me julgará e me avaliará no futuro e cá estaremos para continuar a servir enquanto for possível. Mas, acima de tudo, eu acho que primeiro é agradecer também ao público esta oportunidade, acreditarmos enquanto sociedade e em Portugal, que é possível tirar as pessoas desta condição. Não é uma fatalidade, não é uma questão de azar, não é uma inevitabilidade. E as histórias de sucesso mostram-nos isso. Algumas demoram mais tempo. Há pessoas... ainda não há umas semanas nestas visitas conheci um senhor que teve 10 anos na condição de sem-abrigo e que só foi descoberto por causa da pandemia, porque teve que ser internado. E depois de ser internado percebeu-se da situação e, neste momento, ao fim de 10 anos, já não está na condição de sem-abrigo, está com uma equipa, está apoiado, está numa resposta habitacional. Portanto, demorou tempo. Podemos ficar focados a perguntar-nos porquê é que demorámos tanto tempo, ou eu prefiro ficar mais focado no como é que a partir daqui eu garanto as condições para que esta pessoa não volte àquela situação e para que aprendamos com ela que se calhar há outras semelhantes que temos que ir atrás e que temos que resolver. Ou seja, é importante o porquê, mas acho que acima de tudo é o como é que daqui para a frente garantimos que esta pessoa mantém esta vida tão digna quanto possível e outras que estão na mesma condição não chegam lá. Portanto, acima de tudo, é esta humildade para aprender sempre e para criar, replicar aquilo que possam ser soluções que resolvem o problema. Não é atenuar, é resolver. Muito obrigada aos quatro e a quem nos esteve a acompanhar. Eu recordo, para quem não sabe, que as conversas urbanas acontecem e ficam disponíveis em público.pt/ao vivo, portanto, no nosso projeto Público ao Vivo e também na área, neste caso, as conversas urbanas, na área de podcasts do jornal. Obrigada e até daqui a 15 dias. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Há quem mostre o mundo a preto. Há quem mostre o mundo a branco. Nós mostramos o mundo como ele é, complexo, múltiplo e a cores. Eleja o público. Assine o mundo plural.